Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para falar agora de resultado econômico. E espero que vocês estejam aí conseguindo receber o nosso novo conteúdo, e para isso é necessário que você se inscreva aí nos nossos canais. Bom, vamos lá entender um pouco melhor dessa salada do econômico e financeiro. Quando a gente fala de resultado econômico ou regime de competência, né? Tem essas mesmas expressões, se referem a um único tipo de registro, que é o registro quando ocorre o fato. Então, o que acontece? Você sempre vai ter, para entender um pouco aí melhor, uma composição. Quando você vai por competência, você sempre vai ter que ter uma composição de contas de ativo e passivo, balanço patrimonial. O resultado, ele sempre vai estar ali sendo registrado. Então, numa necessidade, às vezes por falta de algumas informações, você não consegue aí ter a movimentação do seu ativo, seu passivo bem registrado, mas o fato é que para análise fechar, para você conseguir fazer a apuração de alguns indicadores, é necessário que você tenha sim um balanço completo, né? Que tem aí não só a demonstração de resultado, mas aí é o registro das movimentações corretas entre ativo e passivo. Então vamos falar agora só na questão da demonstração de resultado, que é onde você consegue avaliar qual é o seu resultado, o resultado do seu negócio, se ele está sendo positivo ou ele está sendo negativo. Exemplo: se eu tenho um comércio, vamos dizer, uma papelaria, aonde eu tenho lá o registro da informação diariamente. Então, hoje eu vendi R$500, eu registro R$500. Amanhã eu vendi R$1.000, eu registro R$1.000, e assim por diante. Esse registro da venda que eu realizei, o total que eu vendi, não que eu recebi, que eu vendi diariamente, me dá um registro no mês do meu regime de competência ou método de apuração pelo econômico. Então, qual é a diferença quando eu falo assim, olha, eu vendi um pacote de sulfite e recebi R$50 em dinheiro. Fiz a venda de um outro material de escritório e o cliente pagou no cartão, na modalidade de crédito. Ou seja, eu só vou receber isso daqui 30 dias. Sendo assim, o meu fluxo de caixa, ele vai estar registrando R$50 e não vai estar registrando nesse momento a venda que eu tive pelo cartão de crédito. Entende qual que é a diferença? O cartão de crédito, ele vai gerar um direito a receber dessa modalidade de tipo de recebimento pelo cartão, tá? Então, o meu econômico é essa exatidão. E assim também funciona para as minhas saídas. Uma vez que eu tenho lá, hoje, eu comprei para reposição da minha papelaria, caixas de folha de A4, caixas de caneta. Que dia que eu comprei? Hoje. Então é exatamente hoje que eu preciso ir lá e registrar essas informações. Vou registrar na data que está lá a minha compra, a nota fiscal da minha compra. Lembrando que toda essa movimentação, ela tem que ser registrada através de documento, que é o nosso amparo legal para mostrar que tudo que foi feito está sendo registrado. Caso a gente sabe que existe algumas movimentações que não tem essa possibilidade desse registro, enfim, mas isso daí é o que eu já falei para vocês. É só vocês entrarem em contato que a gente tem uma ferramenta fantástica para ajudar você com o nosso grande parceiro FrogPay. Bom, seguindo, se eu vou pagar essa despesa que eu fiz, né, essa compra que eu fiz hoje, daqui 30, 60 dias, não me importa. No meu regime de competência, eu estou registrando hoje. A partir do momento que eu faço dentro de um período mensal, depois se transforma isso anual, o que eu tenho? Eu tenho tudo que foi sendo registrado conforme eu adquiri receitas e as minhas despesas, que estão lá as minhas obrigações. Com isso, eu consigo avaliar se tudo que eu vendo com que tudo que eu compro vai me dar um resultado positivo ou negativo. Então, esse é o conceito do econômico. Eu preciso registrar na data, que aí eu consigo fazer essa apuração de forma correta para verificar se o meu negócio está dando
lucro ou não. Claro que para isso a gente não pode ignorar a questão de quanto está ficando no meu estoque, tá? Mas isso vai para uma outra análise da questão de movimentação, até de estratégia de compra e venda, enfim. Ou às vezes tem alguns segmentos que infelizmente é necessário um estoque elevado, mas o fato que desta forma eu vou ter a direção correta de qual é o resultado do meu negócio, porque eu sei que tudo que eu comprei, independente se eu já paguei, se tudo que eu vendi, independente se eu já recebi, está dando sim um resultado. Com base nisso, você consegue identificar antecipadamente alguns furos que podem dar no seu fluxo de caixa. Mas vamos entender isso corretamente na hora que a gente falar sobre fluxo de caixa, que não é nesse bloco. Esse bloco nós estamos focando em resultado econômico para que você possa ter melhor entendimento da diferença e por que que um me leva a uma visão e o outro a outra visão. E aí, às vezes você pode dizer assim, pô, Elaine, sabe o que acontece? Não é, embora você esteja explicando que é diferente, que os conceitos são diferentes, mas a grande verdade é que eu não sinto isso. Por quê? Quando eu faço o que você está falando, coloco lá tudo que eu comprei dentro do mês, tudo que eu vendi dentro daquele mês, o que acontece? Me dá um resultado positivo. Só que todo dia eu estou vendendo o meu almoço para jantar, estou vendendo o café da manhã para almoçar. Então, assim, o meu caixa não está correspondendo. Não está correspondendo porque o que acontece? Você precisa fazer uma análise, às vezes, dos seus indicadores, porque às vezes tem alguma administração de algum mecanismo que você precisa mudar dentro da regra do seu jogo. Por exemplo, se você tem um alto índice de inadimplência, o que vai acontecer? Por mais que você tenha resultado dentro da sua operação pela apuração do econômico, você vai sofrer no resultado do seu caixa, porque você não está recebendo aquele dinheiro, mas você está com as obrigações em dia, então ele consome o seu caixa. No primeiro vídeo, eu falei da questão de que é fantástico você conseguir trabalhar o dinheiro do seu cliente, que é o dinheiro que não é remunerado, você trabalha com capital de giro para você sem custo. Isso é fantástico. Então, você pode até fazer o inverso agora, dizendo, olha, Elaine, quando eu faço essa apuração do total que eu comprei com o total que eu vendi no mês, tá me dando prejuízo, mas assim, o meu caixa roda perfeitamente, né? Pode acontecer isso também, por quê? Se você está comprando a 30, 60, 90 e a sua venda, ela acontece aí no máximo em 15, 20 dias, você está recebendo, então você está com o que está acontecendo? Você está aumentando a sua obrigação lá na frente e aí você está usando esse dinheiro de terceiro, que é do seu cliente não remunerado, para movimentar o seu caixa. Quando isso acontece, que provavelmente você só vai sentir quando você tem uma queda na venda, porque ele sai, não consegue mais colocar esse giro para você rodar, né? Embora o seu econômico tá lá alertando para você, olha, não tô dando resultado, mas você se sente tranquilo, na paz, porque você tá fazendo o quê? Você tá usando esse dinheiro terceiro. Cai o volume, cai esse ciclo que você tem aí de dinheiro para movimentar, aí você fala assim, nossa, eu não sei o que aconteceu, eu tô rodando exatamente como sempre rodei, e agora tá me dando prejuízo. Não tá dando prejuízo agora, é que você não olhou o seu econômico, é que agora tá doendo no seu bolso o fato da sua operação não tá tendo rentabilidade. Então, sendo assim, é muito importante. Por isso que eu falei que aqui a gente não tem a questão do que vem primeiro, se é o ovo, se é a galinha. O importante é que você sempre esteja com o seu econômico apurado em dia, para que você não caia em algumas armadilhas como essa, porque o seu caixa pode infelizmente enganar você e pode levar você também a tomar decisões equivocadas por não conhecer exatamente quais são os indicadores do seu negócio. E esses indicadores, eles têm a necessidade de ser apurado por um resultado econômico, porque ele vai dizer exatamente para você qual é o seu resultado, para que você possa aí agir em algumas estratégias, inovar, enfim, até verificar se o meio de negociação, se o mercado que você está dentro do seu meio de negociação que você tem
de venda, você consegue trabalhar a sua forma de pagamento, a sua forma de recebimento, pois a gente sabe, por exemplo, que quem fornece, a indústria que fornece, por exemplo, para supermercado, ela sempre vai ter uma dificuldade. Por quê? Porque ela sempre vai vender para o supermercado a 30, 60, 90, e às vezes essas indústrias elas estão no segmento a qual ela precisa, o mercado que ela gira é só para 30 dias. Então ela faz uma compra para pagar em 30 dias e essa receita vai vir fatiada em 30, 60, 90. Nesse caso, embora a operação dela dê resultado, ela precisa de um capital de giro para poder suportar essa movimentação, até que o próprio negócio possa gerar esse caixa conforme ele vai gerando esse lucro, né, para que faça esse acúmulo, senão, infelizmente, é necessário colocar um capital que às vezes, infelizmente, tem que ser remunerado, que é um capital que pode vir por via de empréstimos, financiamentos, enfim, já que não é possível trabalhar com esse capital de terceiro que não é remunerado. Então é muito importante você se atentar a isso. As regras do mercado a qual você está inserido, até para você entender aí a necessidade de giro do seu capital, né? Para que ele não interfira aí na movimentação do seu negócio, mesmo você dando lucro na operação. Fica a dica, olho no seu econômico.